Estamos aqui agora no Renault Sandero RS, mas esse vídeo aqui é sobre o meu Corsinha 1.0 MPF 1996, carinhosamente apelidado de Chewbacca, ou Chewie, do Star Wars, mais um da saga, né? A gente já teve Vader, a Rey, o Millennium Falcon e agora temos o Chewie, simpático Corsinha vermelho Bordeaux, eu acho, esqueci o nome da pintura. Mas, como sempre, carro na pista comigo e tudo mais, câmera no painel, e aí começaram a surgir algumas... Não foi uma pergunta só, foram várias pessoas perguntando: Puta, que câmbio é esse que você tá usando no seu Corsa? Eu falei, original. Aí o cara... Não, esse câmbio é diferente. Eu falei, diferente? Eu falei, Teu carro anda em rotações completamente diferentes do meu. Eu falei, porra, tá ok, tem um ponto aí de curiosidade. Que carro que é o seu? Ah, é um Celta 1.0 VHC. Pessoal, porra, vamos com calma. Deixa eu explicar o que acontece aqui. Quando os carros, as pessoas têm noções muito erradas de mecânica e de carro de um modo geral. Então eu achei esse vídeo importante, tá? Quando um carro é lançado, com o passar do tempo, tá? Ele vai sendo atualizado no mercado. Então, quando um conjunto motriz é lançado, ele vai sendo atualizado no mercado também. Então, pessoal, é o seguinte, o meu Corsa é um Corsa 1.0 MPF 1996. Ele é um carro antigo, ele é um motor antigo, um conjunto motriz antigo. Vai ficar parado aí, então pode ficar parado aqui. Tchau. Obviamente, inclusive assim, muita gente fala, o motor é o mesmo. Não, não é o mesmo motor. Pode ser um Família 1 GM, mas o motor 1.0 VHC, um motor 1.0 VHC, ele é completamente diferente de um motor 1.0 MPFI, por exemplo. Você pode às vezes ver que é até o mesmo diâmetro de pistão, o mesmo curso de pistão, mas isso não quer dizer que o motor seja o mesmo. E o câmbio segue a mesma linha. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre o Corsa B, mas aguentem aí, porque eu fiz uma comparação mais à frente aqui no vídeo sobre as relações de marcha, tanto do meu Corsa, com câmbio F13, bem mais antigo, em comparação ao câmbio de um Celta ou de um Corsa VHC ou Classic, né, Chevrolet Classic. Antes disso, por sinal, eu queria pedir um minutinho da atenção de vocês, lembrar vocês que todo esse conteúdo aqui ele chega até vocês com oferecimento da pneufree.com e da ProTune, as duas patrocinadoras do canal. A pneufree.com, onde você pode encontrar o site extremamente confiável, ágil, garantia de entrega, garantia de pagamento, etc. Tudo fantástico na pneufree.com. Fica o meu conselho, se você estiver procurando pneus aí para o seu carro, não deixe de visitar o site da pneufree.com. Também vem com oferecimento da ProTune, que é a patrocinadora do canal. A ProTune, ela é uma marca nacional de central eletrônica programável. Vocês sabem, aqui no Auto RPM eu não trabalho com produtos que eu não confio. Então a ProTune, além de central eletrônica programável, elas têm que são as TDLs, que são as telas capazes de gerar telemetria. Então, para a galera que aqui é fã de pista, Hot Lap, Track Day, é uma tecnologia fantástica para você conseguir poupar no seu carro. Então não deixem de conhecer as TDLs da ProTune, além das centrais eletrônicas programáveis. Lá o cupom AutoRPM te dá 10% de desconto no Pix ou 5% de desconto no cartão de crédito. Então fiquem atentos aí, vocês já viram e vão ver cada vez mais conteúdo com ProTune aqui no canal. E muito importante também, tá? Rapidinho, já está no ar a comunidade do Auto RPM, que a gente criou ali em volta de um manual introdutório ao mundo da preparação de motores. Então o pessoal que sonha em ter seu carro preparado, tem vontade de ter aquele carro turbo, aspirado, enfim, fazer um projeto, todos nós somos apaixonados por isso aqui. A gente criou esse trabalho para poder ajudar a visualizar a preparação de motor como um todo e permitir com que todo mundo entenda o que acontece na preparação de um motor, quais itens precisam ser dimensionados, tudo isso para a gente conseguir oferecer ali para as pessoas uma noção grande do que é a preparação do motor, o que muda com uma taxa de compressão, sobre alimentar o motor, turbo, o que acontece. Então a gente explica todos os tipos de preparação. A gente desenvolveu uma série de aulas falando sobre dimensionamento, de como ajudar as pessoas a poupar dinheiro com peças desnecessárias e por aí vai. Inclusive, a gente tem live mensal, a gente tem grupo de Telegram. Conforme os membros estão pedindo, isso está acontecendo agora, nesse momento, eles estão pedindo, a gente está gerando vídeo bônus para poder trazer mais informação
para todo mundo ficar inteirado aí. Então assim, se você procura conhecimento, informação e um relacionamento próximo com um grupo de pessoas, por sinal, numa vibe fantástica, fica aí na descrição do vídeo, tá o link da comunidade do Alta RPM, o Alta RPM Training. Vamos lá, pessoal. Então a relação de marcha do Corsinha B, ela mudou durante a vida útil do Corsa B no Brasil. Ela foi sendo atualizada, então ela veio com uma relação hiper longa, depois ela foi encurtada. Se eu não estou enganado, inclusive, quando foi lançado o Corsa B, tanto 1.0 quanto 1.4, que eles eram EFI, somente um bico injetor ali na injeção eletrônica, eles tinham a mesma relação de marcha, o mesmo câmbio. E aí o motor foi atualizado para o MPFI com 4 bicos injetores, que é o que eu tenho lá no meu carro. Então, pessoal, a relação de marcha é completamente diferente. E aí, pessoal, volta naquele ponto de, tipo, não existe uma relação de marcha, digamos assim, um escalonamento de marcha ruim ou bom. Existe o que se aplica para o projeto. Então, por exemplo, olha essas comparações aqui. Eu coloquei, inclusive, nessas comparações, os dois pneus, para os dois casos, iguais. Então, 185/60 aro 14. Então, para a relação de marcha de um Classic VHC, ou de um Celta VHC, ou mesmo de um Corsa C 1.0 VHC, todos eles usam essa mesma relação de marcha. Então, no quadro de baixo aqui, a gente está com a relação de marcha do VHC, e no quadro de cima, do MPFI 1.0, que é o meu carro, tá? Nos dois casos eu coloquei o mesmo pneu para a gente ter uma equivalência aqui de velocidades. Então 185/60 aro 14, tá bom? E a mesma, nesse caso aqui, 3.000 RPM. Olhem só aqui as relações de marcha, olhem só as velocidades de cada marcha nessa rotação, e um pouquinho mais para a direita aqui, a porcentagem de queda de rotação entre uma troca de marcha e outra, tá bom? Então vocês já podem ver aqui que, obviamente, o meu Corsinha, o câmbio do meu Corsa, que é original, ele é bem mais longo. A mesma coisa a 4.000 RPM. E uma coisa interessante, o motor do meu Corsa 1.0 MPFI, segundo o painel, ele gira 6.200 RPM. O motor VHC, ele gira 6.800 RPM, quase 7.000 RPM, ele gira bastante, né? Então se eu colocar 6.200 RPM para os dois casos, a gente tem essas velocidades máximas. E se eu colocar a rotação do motor do meu Corsinha 1.0 de 6.200, né, de máximo, vocês vão ver aqui na tabela de cima a velocidade máxima. E se eu colocar os 6.800 do motor VHC ou VHCE, vocês vão ver essas velocidades aqui. Então, mesmo girando mais, as velocidades máximas de cada marcha do MPFI, ela é muito superior à do VHC. E galera, não existe muito este lance de, tá bom, câmbio melhor ou câmbio pior. Existe o câmbio com escalonamento correto para o seu projeto. Então, por exemplo, quais são as vantagens? Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos esquecer que o motor VHC, ele tem torque e potência muito superiores a 1.0 MPFI, tá? Então vamos esquecer esse fato. Qual seria a vantagem de cada um desses câmbios aqui no mesmo motor? Obviamente, pessoal, o câmbio mais longo, ele te permite, e prestem bastante atenção, porque isso não é tão simples quanto parece, tá? O câmbio mais longo, ele te permite girar mais baixo, o que teoricamente te permite menor consumo de combustível, e o que teoricamente te permite maior velocidade máxima. Só vantagem então? Não, não é só vantagem. Por quê? Quando você, eu já expliquei isso diversas vezes no Alta RPM, vou explicar de novo. Quando você tem uma relação de marcha menos reduzida, ou seja, mais longa, existe uma relação entre velocidade e torque. Então você divide o torque, você multiplica a velocidade. Você divide a velocidade, você multiplica o torque. Então, o câmbio mais longo, ele te oferece conforto, teórica velocidade máxima superior, e um teórico também, consumo de combustível mais baixo. Só que isso acaba com as retomadas do carro. E no motor 1.0, isso é uma coisa que faz total diferença. Então, eu já testei inclusive câmbio 1.0 e 1.4 no mesmo motor, do Corsinha lá com Supercharger. As acelerações 0 a 100 km/h, por exemplo, não mudaram, mas as retomadas mudaram muito a favor do 1.0, do câmbio mais curto. Primeira marcha parece melhor.
140 até o final da reta. Deu medinho, deu medinho. Retomada de 40 a 100 em terceira marcha. Valendo. Vou botar aqui do lado. Terceira marcha. Na hora que der 37 eu solo o pé. Estabilizo em 37 para não vir com embalo. Pé embaixo. Vamos ver quanto que deu. 9,82. Olha, galera, aqui é interessante de ver. 40 a 100 deu 9,82 a retomada. Tinha dado 8,48. Então, numa aceleração não apareceu tanta diferença. Agora, na retomada de terceira foi bem interessante. Você vem numa rotação baixa, numa marcha alta, começa em 60, para em 120. Vai embaixo. 80. 100. 110. 120. Tinha dado 12,66, agora deu 14,65, 2 segundos. A retomada do carro está bem mais lenta. Então, um câmbio mais longo, obviamente, ele desmultiplica o torque do motor, o que te deixa mais fraco para retomadas. É simples assim essa relação, tá bom? E qual é a vantagem do câmbio mais curto? E qual é a vantagem do câmbio mais curto? Veja bem, o câmbio mais curto ele te permite muito mais agilidade em retomada e possivelmente uma velocidade máxima superior. Veja bem, você ter a relação de marcha mais longa não significa que necessariamente você vai ter força para chegar na velocidade máxima. Existe uma ilusão, tá? Então, pessoal, existe um ponto ali real onde há um cruzamento dos máximos, digamos assim. Se você coloca uma relação de marcha muito longa no motor muito fraco, pode ser que o motor não tenha força para continuar crescendo de giro a partir de uma determinada velocidade por conta da resistência causada pelo ar. É complexo, não é um negócio simples, porque você tem que ter torque o suficiente, força suficiente para empurrar o carro para ele vencer a resistência do ar. Então, se a relação é muito longa, ela te permite uma teórica velocidade máxima superior. Então pode chegar um ponto em que o motor ele não tem capacidade de empurrar mais o carro, porque a relação de marcha é muito longa. Então, às vezes, se você coloca uma relação de marcha um pouco mais curta, você permite o motor um pouco mais de força, que te permite ganhar um pouco mais de rotação, e aí nesse ponto você pode atingir uma velocidade máxima superior. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui, tá? Vocês gostam de números de carro e tudo mais. Há muito tempo, a ACR fez uma atualização no Viper, tá? No Dodge Viper. E aí eles encurtaram a sexta marcha para uma velocidade máxima superior. Quando eu escrevi isso, uma galera me massacrou. Você é um burro, você não sabe o que você está falando. Eu adoro, porque quanto mais ignorante a galera é, mais eles acham que eles sabem de tudo e mais eles te xingam nas internet. Mas é exatamente isso. Quando um carro tem uma sexta marcha, que é um overdrive, por exemplo, é uma sexta marcha para manter a velocidade de cruzeiro do carro num giro mais baixo. Então isso te ajuda a poupar combustível. Então, alguns carros têm uma sexta marcha que é o overdrive, que é uma relação de marcha super longa para permitir que você ande em baixo giro, tranquilo ali e tudo mais. E aí alguns carros, eles têm a sexta marcha, onde ela não é tão distante de uma quinta marcha e te permite um pouco mais de velocidade, te permite uma velocidade máxima na sexta marcha. Carros com overdrive, normalmente, eles não têm a velocidade máxima na sexta marcha, por exemplo. Se o teu carro tem uma sexta marcha que é overdrive, normalmente a velocidade máxima está na quinta marcha, no limite de giro da quinta marcha. Porque você vem e joga a sexta marcha, como ela é muito longa, ou seja, como ela tem pouco torque, o carro fica... E aí nesse caso não consegue ganhar velocidade. Acontece muito isso, tá? Carro de 6 marchas, mas como a sexta marcha ela é muito longa, especialmente nos carros mais antigos, você não consegue ganhar velocidade na sexta marcha, então a velocidade máxima fica na quinta, que é mais curta. Entenderam? Esse é o rolê. Então é tudo uma questão de qual é a relação de marcha, o quanto que ela vai tirar de torque do motor
mas também você tem que levar em conta o quanto de torque que esse motor oferece. Então é uma relação muito louca. Por isso que existe a velocidade máxima teórica. Se você pegar e considerar, como a gente colocou aqui, o limite de giro, olha só, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui. Faz de conta que eu não estou contando para vocês, mas eu já tive a oportunidade de colocar a velocidade máxima em um motor, um Celta e um Corsa 1.0 VHC, nos dois casos. Ou seja, eu estiquei a quinta marcha até os 6.800 RPM do motor. Então eu já atingi a velocidade máxima, que por sinal é a velocidade final. Nesse caso, são as mesmas, velocidade máxima e velocidade final. Por que velocidade final? Porque a 6.800 RPM você não consegue ganhar mais giro no motor 1.0 VHC, certo? Então, nesse caso, se você consegue esticar até o limite, você atingiu a velocidade máxima, que é a mesma da velocidade final. No meu Corsinha 1.0 MPFI, a velocidade máxima não é a velocidade final. Por quê? Chegou ali em 5.500 RPM, por exemplo, é horrível, né? Quando você olha, deixa eu mudar de faixa e todo mundo freia. Chegou ali em 5.200 RPM, por exemplo, já não tem mais força para ele continuar ganhando velocidade, entendeu? Então a velocidade máxima do Corsa 1.0 MPFI não é a velocidade final. A velocidade final é que vocês veem aqui, considerando se ele atingisse 6.200 RPM, que é o que esse motor gira segundo o painel. Vocês estão entendendo? Então pode ser que a velocidade máxima do Corsa 1.0 MPFI, por exemplo, seja em 5.500 RPM. Então, considerando a temperatura do ar, a resistência do ar, né, para o carro cruzar, e a quantidade de força do motor, meu Deus do céu, pode ser que aquele motor, numa condição ideal, ele não tenha força para superar as 5.500 rotações naquela relação de marcha que existe naquele carro. Entenderam? São coisas diferentes. Então, pessoal, primeiro, os projetos, os motores e os câmbios vão sendo atualizados e ajustados com o passar do tempo. Isso é normal, tá? Era mais normal antigamente. Hoje os projetos tendem a sair mais certeiros de fábrica, digamos assim. Mas essa é a questão. Então não é porque os dois carros são 1.0 que eles têm o mesmo motor. O VHC é completamente diferente em muitos aspectos do 1.0 MPFI, e as relações de marcha a mesma coisa, tá? Levem essa aula para vocês, compartilhem com os amigos se vocês gostaram dessas informações. É muito bacana. Inclusive, infelizmente aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar informações sobre relação de marcha, inclusive relações de marchas perfeitas como a do Sandero RS. Meu Deus, como é boa. Eu vou aproveitar para... Passei no limite de velocidade da via. Mas enfim, relação de marcha é uma coisa muito bacana. E muda muito, e muda completamente a resposta do carro, a condução do carro. O Sandero RS, por exemplo, uma das coisas mais instigantes desse carro aqui é uma marcha em cima da outra, porque é super curto. O gap entre as marchas, a queda de giro é muito baixo. Então, para quem gosta de acelerar e levar até o limite, essa questão do carro, vocês podem escutar, inclusive, replay para vocês aí. Cai pouco giro, é instigante e tudo mais, e isso ajuda esse carro nas retomadas. Então ele podia ter o 0 a 100 igualzinho se a relação fosse mais longa, mas como é que se diz? A retomada seria prejudicada. Então por esse carro esportivo tende a ter muita atenção nas relações de marcha. Eu vou aproveitar para... E é isso, pessoal, os câmbios não são mesmos do VHC e do MPFI, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Mais uma vez, não deixem de conferir, pessoal, a página que seja do Alta RPM Training, para vocês entenderem o que a gente está falando. Aqui no Brasil, não há o hábito de se pagar por educação. Toda vez que a gente fala de informação, etc., e tem algum valor, o brasileiro já reclama sem nem saber do que ele está falando. Então, uma das propostas que a gente tem é ajudar os participantes a economizarem milhares de reais com decisões corretas, porque conversa de posto diz uma coisa, um especialista diz uma coisa, o outro especialista diz uma coisa, e as pessoas ficam às vezes perdidas, sem entender do que estão falando, sem entender o que está acontecendo. Então, deem uma olhada no que é isso, nas informações que a gente está trazendo, na proposta que a gente está trazendo, porque isso é sensacional, isso pode te ajudar muito. Informação, galera, e educação
sempre levam a gente para outro patamar. Então façam um bom uso, conheçam o nosso trabalho, conheçam a nossa comunidade. É isso aí, a gente se encontra em breve, um abração para vocês e até já!